Então, hoje a gente vai falar aqui no nosso programa sobre o Janeiro Branco, né, que é esse mês de conscientização sobre os cuidados com a saúde mental, até porque muita gente, né, tem que saber lidar um pouco com essas expectativas comuns para o início do ano. A gente vai conversar agora sobre esse assunto com a psicóloga, doutora Larice Mello, que já está aqui com a gente. Tudo bom, doutora Larice? Bom dia, Shirley. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, o prazer é nosso. E a gente vai começar falando dessa questão tão importante que eu acho que, né, que todo mundo... Hoje, acho que as pessoas já acordaram para a importância da nossa saúde mental. É claro que a gente tem que cuidar do físico, mas a nossa mente também, né, tem um papel fundamental para que a gente consiga ter uma qualidade de vida, né, doutora? E a gente sabe que o mês de janeiro é um mês que muita gente estipula metas, né, para os próximos 12 meses. E aí a gente tem que saber lidar também com a frustração, que tem gente que não conseguiu realizar aquelas metas do ano passado, que se cobra muito, então também é um momento de muita cobrança, né? E como saber lidar com isso, doutora? Então, com relação a essa questão das metas, né? A gente as constrói, muitas vezes a gente coloca muita expectativa nelas, né? E a gente tem sempre realmente ter esse cuidado com a ansiedade, para que ela não possa atrapalhar nesse processo. Inclusive, quando não se consegue, né, que vem esse momento das frustrações, é que a gente também tem que saber lidar com essas frustrações. Então, ter uma inteligência emocional, entender que você não pode ter o controle de tudo, né? Ser resiliente. Você está sabendo que no momento daquelas metas você vai passar por dificuldades e você vai ter que superar isso. Também acreditar que nem tudo está no seu controle, né? Você não pode achar que consegue tudo. E muitas vezes aquela sua meta, ela pode ser até um pouco inalcançável, né? Uhum. Ocorre também que a gente até que vai fazendo devagar, até porque é interessante que a gente coloque o tempo necessário para isso, né? A gente pensa no objetivo, estipula as metas e coloca um tempo para se realizar. Contudo, pode ser que nesse percurso eu não consiga terminá-las, mas considerar, né, valorizar o que foi feito também, né? Porque eu também não fiz nada, alguma coisa eu fiz, então que não se cobrar tanto, né? Mas também valorizar aquilo que já foi feito. Eu digo sempre assim, você ser gentil com você mesmo. Tudo bem, eu não consegui aquela meta, mas a anterior que eu consegui, né? Eu acho que existe muito, você falou de um ponto importante, e eu falo aqui de experiência própria, porque às vezes a gente se cobra realmente, existe muita questão da autossabotagem, né? E é preciso a gente ter cuidado com isso, que de repente, se você traçou uma meta, se você se esforçou, se você deu o seu melhor para conseguir aquela meta, você não conseguiu alcançar, vamos repensá-la. Será que é aquilo mesmo que vai servir para a minha vida? Será que realmente eu tenho necessidade daquilo no meu ambiente de trabalho, seja qual for o tipo de meta que você tenha colocado? Então, às vezes, a gente fica insistindo numa coisa que a gente sabe que não vai conseguir alcançar, até talvez não seja nem tão importante para a gente, mas a gente meio que birra com aquilo. Então, é importante a gente se conhecer também, né? Exatamente. E muitas vezes a gente começa a querer dizer, poxa, mas eu não consigo por quê? Então, é ser vigilante dos seus pensamentos, das suas emoções. Ver se uma emoção, como uma ansiedade ou uma tristeza, algum problema que você esteja passando, esteja atrapalhando para essa realização. E muitas vezes a gente não consegue realmente lidar com os nossos próprios sentimentos. Então, é a hora de procurar ajuda psicológica, né? Procurar uma ajuda para se autoconhecer. Porque eu vejo que o mais importante é a gente se conhecer, né? Saber o que passa pela nossa mente, saber aquilo que nos angustia, aquilo que nos mobiliza, né? Por que eu não consigo avançar? Então, pode ser que esteja aí algum impasse e muitas vezes, a gente procurar uma ajuda psicológica, né? Com a ajuda de um profissional. É justamente isso que eu ia perguntar, que a gente sabe que saúde mental e a saúde física, elas caminham juntas e muitas vezes a gente pensa que não, mas há um momento que se a nossa saúde mental não estiver bacana, não estiver legal, aquilo vai influenciar também no meu físico. Existem as consequências físicas, né, de uma saúde mental não saudável, né? Então, quais são os sinais de alerta, doutora? Tipo, de repente, excesso de cansaço, desestímulo, o que pode acender aquele sinalzinho de que algo não vai bem comigo? O que é que acontece? Nós somos
pensamento, emoção, comportamento. Então, se você começa a observar que os teus pensamentos estão muito desadaptados, estão muito negativos, e a tua emoção é sempre aquela tristeza, aquele estresse, aquela ansiedade que você não consegue controlar, isso vai te levar sempre a comportamentos negativos. Então, é o momento de você ver que alguma coisa tem que mudar. É o seu modo de pensar, é a sua qualidade do sono, é a atividade física, é a alimentação saudável. A gente fala esses pontos, parece ser tão simples, né? Mas quando a gente leva isso para o nosso cotidiano, aí vem a história da autossabotagem. Não me alimento bem porque eu trabalho muito, então por que não parar um pouco para poder fazer uma atividade física? Então, o que parece ser simples, mas isso eu sei que tem que ser feito, mas você precisa se organizar para isso, né? E que isso seja também uma meta do seu ano de 2023, né? Não é apenas assim, aqueles sonhos que a gente almeja, mas exatamente manter essa qualidade de vida também pode ser buscada como uma meta. E como você falou, metas alcançáveis, que se você coloca aquilo que você sabe que você não vai ter condição, né, de... Porque a gente tem que saber os nossos limites também, né? Então, se você coloca uma coisa que é inalcançável, você vai realmente se frustrar sempre com essa situação. Agora, esse mês de janeiro é o mês que existe essa campanha, né, que é trabalhado Janeiro Branco, é um mês que a gente chama a atenção para a sua saúde mental, mas a gente sabe que a data é importante para que os olhares se voltem para o tema, mas saúde mental é uma coisa que a gente tem que manter numa constante. Aqui a gente está falando de adultos, né, do dia a dia, de quem trabalha, mas inclusive a gente conversando antes, você me apontou um dado, né, trouxe um dado que eu fiquei extremamente assustada, né, que assim, a maioria da população brasileira apresenta algum tipo de transtorno. Né? Hoje os números é 86% da população brasileira. 86%, gente, é impressionante. E o mais comum é a depressão e a ansiedade, né? Porque a ansiedade, todos nós temos, mas ela tem que ser controlada, ela não pode se desenvolver para um transtorno, né? Então, esse número ele já indica como um transtorno de ansiedade em si, né? Tanto a ansiedade como a depressão. E isso piorou muito no pós-pandemia, né? Depois de todos esses 2 anos que nós passamos. E como eu estava falando, a gente está falando aqui da vida adulta, mas é bom a gente saber também que hoje, infelizmente, né, os números mostram também um aumento de casos de doenças mentais em jovens, né, e até em crianças. Então, também é um período de desafio para eles, no começo de um novo ano, e vem a cobrança de estudos. Então, é preciso também a gente voltar a atenção para as nossas crianças e adolescentes, né, doutora? Sim. E também, às vezes, a gente pensa que esse tipo de transtorno não acometem, né, a elas. Então, é ficar observando comportamentos, né? Sempre aquele comportamento que sai um pouco da rotina, crianças que se isolam ou então ficam extremamente ansiosas. Então, está sempre... É o velho ditado, né? Corpo sã, mente sã. Sempre estar fazendo essa conexão, né? De estar cuidando tanto da mente como do corpo. Então, assim, a orientação que fica para esse começo é que realmente esquecer coisas que não foram alcançadas no ano passado e a gente... É realmente um novo ciclo, novos objetivos? Essa é a melhor forma da gente se planejar para um ano novo que começa? A gente pode ver dessa forma, aquilo que não foi alcançável, né? O porquê, né? Se perguntar o porquê, o que faltou. E aí, analisar também, não cheguei até aquele objetivo, mas no percurso, o que foi que eu fiz, né? Alguma coisa eu fiz. Então, para que a gente não pense assim, poxa, eu não fiz nada, algo eu fiz para melhorar. Não alcancei, mas não quer dizer que agora eu não vá chegar até lá, né? Posso insistir. E entra também outra questão, como você mesmo colocou. Mas será que é algo mesmo que vai valer a pena, né? Mas... Não é só uma teimosia minha, então... né? Não é um capricho que talvez vá me frustrar. Aí entra a questão da autossabotagem. Às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. A gente se cobra por uma coisa que a gente sabe que não vai conseguir, mas que a gente cismou e que a gente, né, quer chegar lá naquele objetivo. Vale colocar as metinhas num caderno? Anotar mesmo? É uma boa indicação? Quais são as indicações para a gente fazer esse planejamento, doutora? Sim, o caderninho, um pouco de notas. E sempre que você for realizando, é importante que você comemore, que você veja, olha, poxa, eu consegui, né? Aquelas que você vê que não vai conseguir, também que não venha, por que se frustrar?
se você não pode ter tudo, conseguir tudo, né? Se você não pode ter o controle de tudo. E sempre pensar que as coisas nunca vão nem sempre vão sair conforme planejamos. Às vezes planejamos de uma forma e existem as limitações, existem outros caminhos, né, que levam a chegar mais a velha questão de você ser resiliente, né? De você resistir àquela situação conforme ela se projetou. E às vezes é interessante isso, que uma coisa vai gerando realmente a outra, né? Você falou uma coisa importante, festeje aquilo que você conseguiu alcançar. Às vezes a gente cisma tanto com que, a gente olha tanto para o que não foi feito, que a gente esquece de valorizar aquilo que a gente conseguiu. E aí, de repente, você consegue botar de novo as suas metas, aí quando não começa a dar certo, você já pensa aquela, de novo, não vou conseguir de novo. E aí você vai vendo tudo com um olhar negativo. E isso lhe atrapalha no desenvolvimento das suas tarefas, né, dos seus planejamentos. Inclusive, é interessante que não se cobre muito, que afaste um pouco também esses pensamentos negativos, porque tudo isso atrapalha. Lembrar também que ninguém é feliz o tempo todo, porque sempre a gente tem essa impressão, né? A rede social mostra isso. Não se comparar muito com os outros, né? Não se comparar. E a verdade é essa, né? A gente nunca vai conseguir estar 100%. Nós também vamos errar, nós também vamos nos frustrar. E temos que saber o limiar dessa frustração, né? A gente não pode se deixar que ela nos consuma, porque aí você também não faz mais nada. Agora, essa pausa nesse período agora de começo de ano, final do outro, ela é realmente necessária? Porque a gente sabe que muita gente não consegue parar nem nesse final de ano, né? Muita gente tem uma atividade de trabalho muito intensa e fica aquela impressão de que algo, né, que não tem aquela sensação de que foi o fim de um ciclo e o começo do outro. Então, a gente tentar dar um tempinho para a gente, nem que seja um final de semana, né, se ausentar um pouquinho também das suas funções diárias, é importante para que realmente simbolize ali e na sua cabeça você vá, né, colocando que é realmente, de fato, o começo de um novo ciclo? Eu costumo dizer até que metas não precisam ser feitas no início do ano, né? Elas podem ser feitas a qualquer tempo. Nós que temos essa cultura, né? Vamos iniciar aqui novos projetos, mas pode ser feito a qualquer tempo. E como você mesmo colocou, tem pessoas que não pararam ainda, né? Ainda não começou o ano para elas. Então, no momento que você sentir aquela necessidade realmente porque as metas, elas também trazem o foco, né? Você foca, você produz melhor, você começa a ter um autocontrole de si mesmo, né? Quando você foca. Então, a meta, ela é importante, o objetivo é importante para isso, para que venha o foco, para que venha o autocontrole da situação, né? Para que não deixe a ansiedade tomar de conta. Porque quando você tem o controle da situação, por mais que você esteja com aquela preocupação de conseguir, mas isso não vai atrapalhar. Tá certo. E lembrando que esse tema da saúde mental é um tema super pertinente. A doutora Larice trouxe aqui o dado que realmente preocupa. 86% da população brasileira, né, apresenta algum tipo de transtorno. A gente fica, né, realmente um número elevado, isso aí envolve crianças, adolescentes. Então, para finalizar, você poderia dar algumas dicas, tipo 5 dicas, para a gente conseguir controlar a nossa ansiedade? Bom, parece ser difícil, né? Mas não, é muito simples. É a questão da alimentação, atividade física, eu sempre pontuo isso, é o melhor remédio, a atividade física, uma boa noite de sono. Inclusive, as próprias metas construídas, né, te traz uma certa calmaria, uma certa tranquilidade para que você possa se organizar melhor nas suas atividades. A questão dos pensamentos positivos, né, de você não se cobrar muito também, isso é muito importante. E praticar no nosso dia a dia a positividade, os elogios, aceitar as críticas. Então, tudo isso é muito comportamental, né? A questão, não vai existir um remédio para isso, no sentido assim, de você controlar a tua ansiedade, né? Saber lidar com ela. Depois que se tornar um transtorno, aí sim, né? A gente pensa na questão medicamentosa, mas para o teu dia a dia, é basicamente isso, né? Uma boa alimentação, uma boa noite de sono, atividade física. Então, tudo isso já vai ajudando. Eu estou fazendo tudo isso, não estou conseguindo. Aí é exatamente a hora de você procurar uma ajuda psicológica. Procurar o profissional sempre, né? Que às vezes a gente realmente precisa de ajuda. A terapia é muito importante, né?
E eu digo muito essa questão do autoconhecimento, né? Você saber o que acontece com você, você entender por que aquela emoção está trazendo todo esse transtorno para você. E se você não está sabendo lidar, por que não procurar ajuda, né? Com certeza, doutora Larissa. Ó, adorei nossa conversa, tá aí com essas dicas, que é um momento realmente que as pessoas criam muita expectativa e isso pode trazer um peso pra gente. Então, é procurar dar leveza, né? Seja bom com você mesmo, né? Seja gentil com você mesmo, não se cobre tanto. Veja também que tudo bem eu não consegui, mas eu fiz alguma coisa. Com toda certeza. Alguma coisa foi feita. Quando a gente dá o máximo da gente, aí a gente vai ter a tranquilidade de que tentou de todas as formas, né? Isso, e saber aceitar a frustração, né, de não conseguir alguma meta que você colocou. Aí você repensa, será que de fato era aquilo que eu queria? Será que eu preciso realmente disso? E aí você consegue viver com mais leveza, né, doutora? Exatamente. Adorei nossa conversa. Obrigada pela sua participação aqui no nosso Tem de Tudo. Feliz 2023 com metas alcançáveis pra gente. Pra você também. Obrigada. Tchau. Esse foi o nosso Hora Marcada de hoje.